Olá, turma do curso de Engenharia Ambiental, do primeiro período, a disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula da disciplina e vamos falar especificamente sobre a poluição do ar. Então, as nossas aulas, ela vai suprir as aulas da semana, do dia 6/4, e também a do dia 15/4, onde que no final aqui da aula eu vou estar passando a atividade e vocês estarão me enviando por e-mail, assim como as nossas aulas anteriores e as atividades realizadas. Então, só para iniciarmos e fazermos a retrospectiva das nossas aulas passadas, nós iniciamos falando sobre poluição da água, suas causas e consequências. Depois nós trabalhamos com a poluição do solo, também sobre as suas causas e consequências, e hoje sobre a poluição do ar. Então, são consideradas como poluição ambiental, ou poluição que são causadas ao meio ambiente, principalmente pelas ações antrópicas, pelas ações do homem. Então, há a poluição natural, mas a consequência, se compararmos às ações antrópicas, é bem maior. Então, o homem ele tem o poder das suas ações ser mais desastrosa, podemos dizer assim. Então, para iniciarmos sobre a poluição do ar, nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição, o que é essa poluição. Então, a poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva ao meio ambiente e à saúde humana. Então, a partir do momento que a atmosfera ela recebe essa quantidade de substância, ela vai ter um reflexo, ela vai causar dano tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. A poluição, ela também é conhecida como poluição atmosférica, que é um termo mais técnico para citarmos essa relação com a poluição do ar. Quando se fala de poluição atmosférica, quando você vai fazer um trabalho, vai fazer um parecer técnico, um relatório, refere-se à contaminação do ar por gás, líquido e partículas sólidas, em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Então, algumas fontes de energia emitem poluentes atmosféricos. Um exemplo é a termoelétrica. Então, a termoelétrica é a queima de carvão mineral, que emite bastante poluentes para a atmosférica. E para lembrarmos ou para relembrarmos essa relação da poluição do ar, ela não é desde agora, então ela é desde os nossos primórdios. Então, desde os primórdios que o homem descobriu o fogo, ele teve essa capacidade de causar as queimadas nas florestas. Então, ele fazia o fogo, ele deixava lá o local, aquela trempinha de fogo, e acabava causando um incêndio nas florestas, emitindo poluentes para a atmosférica. A poluição do ar já estava presente na Roma antiga, quando as pessoas queimavam madeira, por exemplo. Então, aqui é um exemplo do século passado. Mas a poluição do ar ela só veio aumentar a partir da Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, houve um impacto muito grande sobre a qualidade do ar através das ações do homem, principalmente da descoberta das máquinas, descoberta das indústrias, onde que começaram a se produzir mais, começaram a andar de trem com queima de madeira, então de carvão. Então, o excesso da queima de carvão mineral emitiu toneladas de poluentes atmosféricos, onde causou vários danos na população que sofria de doenças respiratórias, responsável por milhares de mortes na época e até os dias atuais. Então, temos bastante dados que mostram que a poluição atmosférica ela vem causando danos até os dias atuais. A poluição do ar tem intensificado desde a primeira metade do século XX, como eu acabei de falar, com aumento crescente de indústria e carro que lança diversos poluentes atmosféricos. Então, hoje nós temos uma quantidade exagerada de veículos, nós temos bastante indústria também para conseguir produzir e atender a sociedade consumista, porque nós
temos uma sociedade consumista, isso leva à emissão de vários poluentes para a atmosfera. E o reflexo disso são os efeitos globais e locais, principalmente com o aquecimento global, o efeito estufa, a chuva ácida, enfim, vários outros problemas à saúde humana, como os problemas respiratórios. Então, nós temos aqui duas fotos que eu coloquei para vocês aqui de uma indústria emitindo bastante poluentes para a atmosfera. Aqui acredito que seja uma usina termoelétrica ou uma indústria que utiliza a queima de carvão, porque há emissão muito grande de fumaça, então de particulados para a atmosfera. E nós temos aqui a Avenida Paulista com bastante carro no horário de pico, onde está emitindo bastante poluentes, monóxido de carbono para a atmosfera. Vocês percebem que a foto está meio acinzentada, mas não é a imagem que está ruim. Isso aqui é poluição mesmo, então é poluição do ar. Isso, ela está num ambiente mais baixo, mas ela vai dispersar e ela vai conseguir chegar numa altitude maior, na troposfera. Então, na camada da atmosférica que envolve a Terra. Então, que para reforçar com vocês, os principais poluentes do ar que nós temos o monóxido de carbono, que é o mais emitido, principalmente pelos combustíveis, através da queima de combustível fóssil, né? A queima da gasolina, a queima também nas indústrias que utilizam o carvão mineral, leva o excesso de monóxido de carbono para o meio ambiente. E o monóxido de carbono é um dos gases mais tóxicos, é um dos gases mais perigosos, podemos dizer assim, que ele causa tanto dano para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Um exemplo que eu vou dar para vocês: se estiver numa garagem fechada e se você acelerar com uma pessoa atrás, num período de 10 a 15 minutos, essa pessoa ela vai começar a sentir tontura, ela vai começar a sentir mal, que pode levar ao desmaio e, em alguns casos, pode levar até óbito, dependendo da quantidade de monóxido de carbono que foi inalado por essa pessoa. Nós temos dióxido de enxofre, que é o CO2, que eles são emitidos nas centrais termoelétricas, tanto de petróleo quanto de carvão, e a fábrica de ácido sulfúrico. Nós temos as partículas em suspensão, que também são emitidas pelos escapamentos dos veículos e dos processos industriais, as centrais termoelétricas e as reações de gases poluentes na atmosfera. Nós temos chumbo, que é gravíssimo, que essa quantidade de chumbo é encontrado na gasolina. Então, segundo as normativas, segundo as resoluções, pede uma quantidade menor de chumbo diluída nessa gasolina. Mas imagina a quantidade de veículos que nós temos no planeta Terra emitindo esse chumbo. Então, vai se aglomerar e, consequentemente, causar algum transtorno, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Nós temos o óxido de azoto, que também é através do escapamento dos veículos motorizados, centrais termoelétricas e fábricas de fertilizante, de explosivo e de ácido nítrico. Nós temos óxido de fotoquímico, que é formado na atmosfera devido à reação de óxido de azoto, hidrocarbono e luz solar. Então, que é uma reação química de vários gases na atmosfera que transforma nesse tipo de gás. E nós temos esses gases de menor proporção, mas eles estão presentes na atmosfera, que são o etano, etileno, propano, butano, acetileno, petano, que ele é emitido através do escape de veículos motorizados, evaporação de solvente, processos industriais, os lixos sólidos e a utilização de combustível. Um outro agravante que causa tanta poluição do solo quanto a poluição da água é o local inadequado que são depositados os lixos domésticos, os lixos produzidos nas cidades ou na área rural também. Isso vem causando vários transtornos ambientais, causando vários tipos de poluição ambiental. E nós temos o dióxido de carbono, todas as combustões, e também nós temos o metano, que é a decomposição de lixo orgânico, digestão de animal, herbívoro, metabolismo de certo tipo de bactérias, vulcões de lama, extração de combustíveis minerais, principalmente petróleo, aquecimento de biomassa anaeróbica. O metano, ele já é mais de fonte natural.
ele não é causado por fontes antrópicas. Então, você vai encontrar mais em fontes naturais. Apesar que a decomposição do lixo orgânico é uma ação antrópica, que foi o homem que produziu esse lixo, depositou em local inadequado, e essa decomposição, consequentemente, vai emitir esse tipo de gás. Esse gás metano é aquele gás que causa odores. Quando você passa num local que tem aquele acúmulo de lixo, principalmente orgânico, você sente um mau cheiro. Então, causa mau cheiro, inala esse odor para a atmosfera. Para vocês entenderem um pouquinho sobre esses poluentes e aonde ele acumula, eu coloquei essa imagem aqui para vocês, acredito para ficar mais claro. Então, sobre a superfície da Terra, logo abaixo aí, tá em marrom, para vocês entenderem, e a linha da troposfera, que é mais ou menos 15 metros de altitude, onde nós encontramos a troposfera e, consequentemente, onde nós encontramos os gases poluentes, os gases que causam vários transtornos para a saúde humana e também ambientalmente falando. E na estratosfera, onde que está a camada de ozônio, que também é um outro fator que vem agregando a quantidade de poluentes atmosféricos sendo emitidos. Então, alguns poluentes, ele causa dano na camada de ozônio. Mas os poluentes mais nocivos, ele está na troposfera. Então, esses poluentes que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o monóxido de carbono, dióxido de enxofre, os particulados, chumbo e os demais aqui, metano, ele encontra na troposfera, ok? Sobre a classificação do ar. Da poluição do ar, na verdade. Sobre a classificação da poluição do ar. Os poluentes atmosféricos podem ser divididos em dois grandes grupos, os poluentes primários e os poluentes secundários. Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente por uma fonte de poluição, como, por exemplo, o carro. Então, quando nós falamos de fonte primária, podemos citar os poluentes emitidos pelos veículos. Então, os veículos, ele é um poluente primário, ou são poluentes primários. Já os poluentes secundários são aqueles que sofrem reações químicas na atmosférica, ou seja, são formados a partir da interação de meio com poluentes primários. Então, com a quantidade de poluentes que são emitidos na atmosférica, ele vai causar óxidos fotoquímicos, onde que vai ter essa reação de vários outros poluentes e vai causar algum transtorno ou vai formar outros tipos de poluentes atmosféricos. Existem várias atividades e fatores que causam a poluição do ar. Essas fontes podem ser divididas em duas categorias. Então, nós temos as fontes naturais e nós temos as fontes antrópicas. Então, as fontes naturais, nós temos poeiras e fontes naturais, como áreas desérticas, que emite metano, que eu já tinha falado para vocês quando eu mostrei o quadro aqui dos principais poluentes. Essa emissão é aumentada pela ação humana devido ao grande número de animais criados para alimentação, como o gado, por exemplo, que corresponde a uma grande parte de emissão de metano no meio ambiente. Hoje, devido à demanda do mercado e o consumo exagerado de carne bovina, então, a maioria das pessoas cria o gado confinado. Então, esse confinamento, ele leva à emissão de gás metano para a atmosfera, causando transtorno também. Nós temos a fumaça de monóxido de carbono emitida nas queimas naturais, principalmente em algumas florestas. O cerrado, por exemplo, ele tem a sua queima natural, apesar que as últimas queimadas sempre foi de ações antrópicas, mas de forma natural o cerrado ele tem esse poder de causar essa queima, até para se renovar. Outra fonte natural, ou fontes naturais, nós temos atividades vulcânicas, que emite diversos poluentes, como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e cinza em grandes quantidades, podendo assim causar danos terríveis, principalmente para as pessoas que estão próximo
a essa atividade vulcânica. Então, quando o vulcão ele entra em erupção, ele causa vários transtornos. As pessoas precisam ser evacuadas, retiradas dos locais onde mora, dos locais onde estão, para tentar diminuir essa contaminação. Nós temos atividades microbiológicas nos oceanos, liberando gases sulfurosos, o decaimento radioativo dos minerais, que é a decomposição das rochas. Também nós temos a emissão por plantas do composto orgânico volátil, e nós temos a decomposição da matéria orgânica, como eu já tinha citado para vocês sobre o lixo orgânico, a decomposição dele. Vou voltar aqui para vocês se lembrarem, que é onde nós falamos sobre o gás metano. Então, a decomposição do lixo orgânico leva o acúmulo desse gás. Já as fontes antropogênicas são as fábricas, usinas de energia, incineradores, fornalhas e outras fontes estacionárias, locais que utilizam a queima de combustível fóssil ou de biomassa, como exemplo, madeira. Nós temos também os veículos automotores, como os carros, motos, caminhões e aviões. O transporte contribui com cerca da metade da emissão de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Isso nós já tínhamos comentado no início, como falei para vocês, essa relação dos poluentes atmosféricos pelas ações antrópicas, tanto pelas fábricas quanto pelos veículos automotores. Também nós temos a queima controlada da agricultura e sobre as consequências da poluição do ar. Então, 9 a cada 10 pessoas respiram ar contaminado no mundo, de acordo com o mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2018. Então, foi uma pesquisa que eu fiz e essa é a mais recente, que eu passei aqui para vocês. E segundo a agência da Organização das Nações Unidas, estima que 7 milhões de pessoas morram anualmente em decorrência da má qualidade do ar. No Brasil, o levantamento são de 50 mil mortes por ano, mas alguns pesquisadores acreditam que não pode ser bem maior, porque são pesquisas aleatórias, mas são pesquisas sérias, né? Que são pesquisas que a ONU solicita dos países para ter uma estimativa em relação às consequências da poluição atmosférica. De acordo com as pesquisas do médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, o morador de São Paulo, por exemplo, perde em média 1 ano de vida por causa da poluição. Viver na capital paulista seria equivalente a fumar 4 cigarros por dia. Então, isso aqui é uma pesquisa feita por um professor da USP que fez essa comparação. Então, morar na capital de São Paulo é o mesmo que fumar 4 cigarros por dia. A morte devido à poluição do ar. As mortes ocorrem principalmente devido à inalação de gases e exposição de partícula fina, que penetra profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, podendo causar acidentes vasculares, cerebrais, doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças pulmonares, obstrutivas, crônicas e infecções respiratórias, incluindo pneumonia. Então, um dos grandes problemas da poluição do ar é a pneumonia. Então, principalmente em idosos. Então, os idosos sofrem muito com a poluição do ar e a maioria acaba surgindo ou tendo esse quadro clínico de pneumonia. A saúde e a qualidade do ar. Os poluentes atmosféricos têm grave impacto na saúde humana. Isso nós já falamos anteriormente. Aqui é só para reforçar uma figura que eu coloquei aqui para vocês, que a relação dos problemas à saúde humana, principalmente cabeça, que são dores de cabeça e ansiedade. Então, a ansiedade está relacionada à poluição atmosférica. Boca e nariz, irritação dos olhos, nariz e garganta e os problemas respiratórios. Nós temos o sistema respiratório, irritação, inflamação, infecção, asma e outros problemas pulmonares. O coração, doenças cardiovasculares. Então, a poluição do ar também causa problema de coração. Na barriga, os impactos no fígado, no baço e no sangue.
e no aparelho reprodutor, impactos no aparelho reprodutor. Então, nós temos vários impactos à saúde humana quando se trata da qualidade ou péssima qualidade do ar. Quando a pessoa tem esse contato ou vive nesse ambiente com a maior grau de poluição atmosférica. Há um claro impacto negativo à saúde humana da população brasileira. Isso nós já mostramos, né, anteriormente aqui para vocês, dessa pesquisa que morre em média 50 mil mortes por ano relacionada à poluição do ar e pouco divulgado na mídia, infelizmente. Associa a morte por vários fatores, menos a poluição do ar, porque a poluição do ar é a poluição que causa no local, imediato, mas rapidamente ela é dispersada e você não enxerga mais. Então, quando você não enxerga o problema, você não tá nem aí para o problema. E, na verdade, é um agravante. Gravíssimo mesmo, fica até redundante, mas é muito grave as consequências que são causadas pela poluição do ar. Estima-se que viver em uma cidade com ar poluído aumente o risco de ataque cardíaco em 75% em comparação com a cidade de ar limpo. Isso aqui é fazer um comparativo para vocês entenderem melhor. A evidência do impacto da poluição é desigual, os efeitos são mais intensos na população de baixa renda e os problemas de saúde também causam impacto na economia. Então, devido a mortes prematuras, falta de trabalho por doença relacionada à concentração de poluentes. Somente em São Paulo, a mortalidade e a mobilidade gerada pela poluição tem um custo mais ou menos de 208 milhões por ano. Então, o gasto que temos no SUS está relacionado à poluição atmosférica, principalmente nas grandes capitais. Aqui são algumas referências que eu pesquisei para estar elaborando o trabalho para vocês. Trabalho nas aulas, né? E logo em seguida, vou passar aqui as atividades que eu quero que vocês façam e que me enviem por e-mail. Então, a atividade para as aulas do dia 6/4, e vocês vão me enviar dia 15/4, que equivale às aulas do dia 15/4 também. E só para reforçarmos aqui, os impactos ao meio ambiente dependem do tipo de poluição do ar e chega na escala global. Entre os principais efeitos da poluição do ar sobre o meio ambiente, destaca-se os de nível global e local. Então, o que eu quero que vocês façam? Pesquisar sobre os efeitos globais, que é sobre a chuva ácida, camada de ozônio e efeito estufa, destacando como ocorre, causas e consequências para os seres humanos e o meio ambiente. E a ação antrópica local sobre a eutrofização, como ocorre, suas causas e consequências para as pessoas e o meio ambiente também. Me enviar até o dia 15/4/2020 no meu e-mail, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, via WhatsApp, que eu estarei sanando, ok? Vou estar enviando esse material para vocês, no e-mail de vocês, vou estar disponibilizando para vocês estar estudando e para estar agregando informações e conhecimento. Meu muito obrigada pela atenção, obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos, cada um com a sua fé, ter esperança que dias melhores virão. Fique com Deus. Abraço.